Shalom, meus amados, aqui o apóstolo Pedro Cordeiro trazendo para você mais uma parábola do reino. Hoje uma parábola com história um pouco triste para nós, que no sentimento de carne, né? Mas no espírito, com certeza nós sabemos que é alegre, porque é uma vitória para o espírito. E o importante é que é o nosso espírito, porque o espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita, não é verdade? Mas enfim, bom, vamos lá. A história de hoje eu vou contar sobre a cadeira vazia. E o engraçado é que essa história ela vai de encontro a uma vez, quando eu era motorista de ônibus, a minha cobradora perguntou para mim como a forma de orar. E eu expliquei para ela de uma maneira bem singela, bem simples, para ela poder orar todos os dias. Ela falou que não conseguia, porque ela estava acostumada a ver aquelas orações em púlpitos, né? Aquelas orações, enfim, e ela não sabia fazer daquela forma. Eu falei, não, oração é muito simples, oração é uma conversa. Quando você chega em casa, você não gosta de contar como é o seu dia, alguém pergunta para você como foi o seu dia, pois é, a oração é dessa forma, isso é oração. É o seguinte, se tranca no seu quarto, a Bíblia nos ensina que devemos nos fechar em secreto, e em secreto Deus vai ouvir suas orações. Então você fecha a tua porta, puxa uma cadeira vazia, põe na tua frente, e sente-se em outra, de frente para essa cadeira, e ali você imagina que Yeshua HaMashiach está sentado ali, o Senhor Jesus Cristo está sentado ali na tua frente. Começa a conversar com Ele, fala como foi o seu dia, fala, olha, você ouviu hoje o pastor motorista me ensinou como conversar com o Senhor, olha que bacana, eu não sabia como orar. Hoje eu estou aqui, sentado com o Senhor para falar sobre isso. Hoje meu dia foi muito bacana, teve aquele passageiro que quis me tirar da graça, mas o Senhor me deu graça e eu consegui reverter a situação. Aí ela ficou prestando atenção, nossa pastor, nunca ninguém tinha me falado dessa forma, que bacana, eu vou fazer. E ela fez e gostou, e presenteei até ela com um livro de orações de um pastor coreano, Paul Yang-Shu, sobre isso também, sobre orações, como orar, e ela gostou muito. Bom, enfim, e essa não é a história que eu quero contar hoje. Hoje eu quero contar para vocês sobre a história da cadeira vazia. Pois é, o pastor foi chamado para orar por um homem que ele estava muito debilitado, ele estava enfermo. E aí, quando esse pastor entrou no quarto, encontrou o pobre homem na cama, com a cabeça apoiada num par de almofadas. E ali havia uma cadeira vazia, ao lado da cama. Fato que levou o pastor a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Aí o pastor olha para o homem e fala, suponho que o senhor estava me esperando, né? Aí o homem olhou para ele e falou, não, quem é você? Aí o pastor respondeu, sou o pastor que sua filha chamou para orar pelo Senhor. Quando entrei e vi a cadeira vazia, por isso eu imaginei que você soubesse que eu estava vindo para visitar e orar por você. Aí ele, sim, não, a cadeira vazia, tá, ela tem uma história. Aí o pastor, então me conte meu amigo, pediu o pastor, né? Ele, bom, eu não sabia orar, nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante de mim, ocupado com muitas outras coisas mais importantes para fazer. Até que um amigo me disse, orar é muito simples, orar é conversar com Jesus. Quando quiser falar com Ele, sente-se em uma cadeira e coloque uma outra à sua frente, vazia, e pela fé, converse com Yeshua HaMashiach. Aí eu gostei da ideia e desde então tenho conversado com ele durante 1-2 horas diárias, sempre cuidando para ninguém ver, especialmente a minha filha. Senão eles me internam no manicômio, disse ele com um largo sorriso, né? O pastor gostou do gesto dele e conversaram por um bom tempo. Por fim, oraram juntos e o pastor foi embora. 2 dias mais tarde, a filha de José comunicou que seu pai havia falecido. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Aí a filha respondeu para o pastor,
Sim, pastor, eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz, sim. Pouco antes de falecer, ele me disse que me amava muito. Me deu um beijo. Tive que deixá-lo por alguns minutos, com um pedido dele. E assim que voltei ao quarto, ele já havia partido, pastor. Só uma coisa me intrigou muito, pastor. Pastor, o que foi, minha irmã? Conte para mim, fale o que lhe intrigou tanto. Bom, pastor, sabe aquela cadeira que tinha do lado da cama dele? Pois é, pastor. Ele arrastou ela para bem perto da cama e morreu com a cabeça encostada na cadeira. Ah, pastor, louve a Deus, minha irmã. Louve a Deus. Ela, por quê, pastor? Porque ele morreu no colo de Yeshua HaMashiach. A palavra de Deus vem dizer em João 11, versículo 25 ao 26 o seguinte. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E o versículo termina com uma pergunta. Você crê nisso? Que Deus te abençoe em Yeshua HaMashiach.